trazendo a apresentação da sobre justiça climática. A apresentação da Maria Silva Leandro Campos, ela que é graduada em gestão ambiental pela Exalc USP, mestre e doutoranda por aquela universidade. Trabalha na ONU Habitat como assistente de programa e trabalha atualmente também na equipe de elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do município de São Paulo. Por favor, com vocês, a partir de agora, os aplausos para Maria Silva Leandro Campos. Para a gente chegar onde a gente chegou agora, tem uma história, um histórico que nos trouxe até aqui. E a gente vai pincelar rapidamente essa história, começando pela Revolução Industrial, lá no século XVIII, onde tudo ficou mais rápido e mais potente pelas revoluções tecnológicas, econômicas e a rapidez com que a gente começou a usar os recursos naturais, a emitir gases de efeito estufa e a usar os recursos naturais da terra. A Revolução Industrial consolidou o sistema econômico que a gente vive hoje, que é um sistema econômico importante para a nossa discussão de justiça climática. A Revolução Industrial e todos os processos desbloqueados desde então também culminou na economia linear, que é a que a gente vive hoje, que consiste em extrair um recurso, rapidamente na indústria, transformar ele em um produto. Nós usamos ele no dia a dia e, dependendo do produto, a gente usa por mais tempo ou por menos tempo. Mas estamos na era dos descartáveis. Então, tem muito produto disponível para nós que a gente usa por 20 segundos, nem que seja por 1 hora, e acabou a história de vida dele na Terra. Será? A gente sabe que não acabou, mas acabou o uso que nós estamos dando para ele. E tudo isso tem um impacto gigantesco no meio ambiente, seja nas emissões de gases de efeito estufa, seja no trabalho envolvido, na poluição dos rios, no descarte final adequado ou inadequado desse produto. Então, a economia linear tem uma pegada ecológica muito forte e a gente precisa entender esse contexto que nos trouxe até aqui. Essas notícias são fictícias, mas elas mostram desequilíbrios ecológicos, sociais e econômicos presentes no nosso dia a dia. Vocês podem ver essas manchetes, que são fictícias, eu fiz essas manchetes, mas elas se relacionam muito com as que a gente vê no dia a dia. Então, a seca intensa no sul, no sudeste, aterros sanitários chegando à sua capacidade máxima num período de tempo muito rápido. A própria pandemia do Covid-19 mostra um desequilíbrio claro entre sociedade e meio ambiente. Todos esses desequilíbrios são sentidos por todos nós, seja nós, seres humanos, os animais, os seres vivos. Esse aqui era o primeiro slide sobre a Revolução Industrial, a emissão de gases, a mudança no uso da terra, que são todos fatores que nos permitem viver a vida que a gente vive hoje, mas intensificam as nossas consequências ambientais. Dito isso, será que a gente consegue mensurar como os... Perfeito, gente, perfeito, agora voltamos. Como que a gente sente de maneira diferente ou igual todas as consequências ambientais? Essa é a pergunta principal da nossa conversa de hoje. Aqui está um retrato das emissões de gás de efeito estufa do Brasil em 2018. Esses setores são responsáveis pelo desenvolvimento econômico do nosso país, mas eu trouxe só para vocês entenderem, a gente ter uma ideia de onde está vindo a poluição e também o desenvolvimento. Então, a maior parte ali é energia, agropecuária, resíduos, mudança no uso da terra e processos industriais. Então, esse é o nosso contexto, que nos trouxe até os desequilíbrios ecológicos. Será que a gente sente igual? Eu vou dizer para vocês que a gente não sente igual. Cada um de nós, de acordo com a nossa etnia, com o nosso histórico socioeconômico, com a cidade que a gente mora, se a gente mora no norte global ou no sul global, nós vamos sentir os efeitos desse impacto ambiental de maneira completamente diferente. E será que começamos agora essa discussão? As injustiças são sentidas de maneira desproporcional há muito tempo. Mas o movimento de injustiça ambiental, o movimento que busca justiça ambiental, ficou muito famoso na década de 60 até a década de 80 nos Estados Unidos, quando foi descoberto uma desproporcionalidade na disposição de resíduos poluentes em bairros dos Estados Unidos. 14 de 17 depósitos estavam em bairros majoritariamente negros.
E isso, na justiça ambiental, não passa despercebido. Existe ali uma desproporcionalidade sentida por esse povo. E, nessa época, houveram inúmeras mortes por conta desse depósito de químicos. Então, o movimento, as pessoas se organizaram para buscar os seus direitos e reivindicar que esses aterros de poluentes fossem distribuídos de maneira mais igual pela sociedade. E daí, o movimento ficou muito conhecido nos Estados Unidos e começou a ter a sua história até ele chegar nas agendas mundiais. E é isso que a gente quer, tá, gente? A gente quer que esse conceito seja mais falado e que ele esteja presente nas grandes agendas, que a gente fale sobre ele, que ele esteja representado nas metas, nos orçamentos. Aqui eu trouxe alguns exemplos. A Rio 92 trouxe o conceito de transição justa, que remete ao direito de um meio ambiente equilibrado e justo para todos da sociedade, assim como está na nossa Constituição Federal, no artigo 225. Esse direito é nosso, a questão é como a gente está dando direito implementando esse direito na sociedade ou não. O acordo de Escazú, que é recente, é um acordo importantíssimo para nós para falar de justiça climática, porque ele envolve a América Latina inteira, e a América Latina está numa posição muito estratégica em termos de desenvolvimento sustentável. A gente tem muitos recursos aqui, o mundo inteiro está olhando para nós. Então, quanto mais a gente se organizar para garantir os nossos direitos, para cuidar bem dos nossos recursos, melhor para nós. O Brasil assinou esse acordo em 2018 e agora a gente está tentando institucionalizar ele nas legislações nacionais. E o ODS da Agenda 2030 traz a justiça climática em diversos ODS. Eu trouxe aqui uma menção maior ao ODS 13, que é o enfrentamento às mudanças climáticas, e ele traz na sua meta 13.b sobre essa transição justa para mulheres, para negros, para indígenas, para ribeirinhos, para quilombolas, que a gente tem que dar as mesmas oportunidades de uma transição justa para todos os agentes da sociedade. Aí, temos todos esses desequilíbrios que eu comentei com vocês, e aí chegamos na intensificação de tudo isso pelos fenômenos das mudanças climáticas, que consiste em fatores naturais e fatores comprovadamente humanos, que têm intensificado as mudanças naturais da Terra. Então, quanto mais gases do efeito estufa, gás carbônico, metano, a gente emite no meio ambiente, mais a gente amplifica o efeito estufa e temos as mudanças climáticas. O que significa a mudança climática? Eu gosto de chamar de bagunça climática, porque assim, onde tem frio vai ter mais frio, onde tem calor vai ter mais calor, vão ter ambientes que vão trocar, mais seca, mais enchente. Então, pensa comigo. Se a gente vai ter um cenário onde todos os nossos desequilíbrios ambientais vividos, experienciados pela sociedade, vão ser intensificados, nós precisamos voltar para o conceito de injustiça ambiental que começou a ser amplificado lá no movimento dos Estados Unidos na década de 60 e pensar como a gente pode fazer para que as mudanças climáticas não intensifiquem as desigualdades, não intensifiquem como a gente experiencia como sociedade os efeitos das mudanças climáticas. Então, nós estamos vivendo o estado de emergência climática, onde a gente precisa tomar ação. A gente gosta de usar essa palavra emergência para dar o senso de responsabilidade e tempo que a gente precisa ter para com esse assunto, mas eles estão agora intensificando as desigualdades. Eu trouxe essa imagem de interseccionalidades para a gente pontuar muito bem uma lente de raciocínio de como a gente pode olhar para as mudanças climáticas e para as injustiças de uma forma mais com equidade. Então, todos esses fatores aqui, raça, peso, sexualidade, idade, localização geográfica, todas essas lentes nos fazem seres humanos únicos, povos únicos no planeta. Portanto, não podemos olhar para as consequências das mudanças climáticas e pensar em políticas públicas, em projetos, em ações para trabalhar com as mudanças climáticas, sem reconhecer e olhar por essas lentes.
e chamar essas pessoas para o diálogo. Chamar pessoas de diferentes idades para o diálogo, de diferentes raças, de diferentes contextos socioeconômicos, porque não podemos, uma só pessoa, um só povo, determinar o que é melhor para todos. Então, eu vou trazer alguns dados que vocês vão ver na prática, atualmente, como todos esses contextos aqui de idade, sexualidade, peso, etnia, são sentidos com as mudanças climáticas atuais, de 2015 para lá, de maneira diferente pela sociedade. Então, eu não trouxe um conceito de mudança do clima, mas eu trouxe uma premissa fundamental. A mudança do clima não é justa. Apesar das consequências serem sentidas por todos nós, é sentida de maneira desproporcional por grupos diferentes da sociedade, e isso culmina no nosso conceito primordial da conversa de hoje, que é a justiça climática. Então, a justiça climática, ela se propõe a ser um movimento ético e político, que vai pensar todas as propostas de uma sociedade que pense num futuro justo e sustentável para nós, considerando essas lentes das interseccionalidades. Então, considerando todas as formas de existir, sejam elas a forma de vida animal, a forma de vida da floresta, dos ribeirinhos, dos quilombolas, das cidades grandes, das cidades menores, dos países ricos, dos países pobres. Então, quanto mais a gente ouvir falar de justiça climática e quanto mais a gente vê esse conceito nas legislações, nos planos municipais, melhor. Que a gente tem que falar sobre isso e tem que fazer esse processo ser participativo. Tem que chamar as pessoas para o diálogo, assim como nós estamos fazendo hoje. Dados atuais que eu trouxe desse documento muito bacana, que eu deixo também de indicação para vocês, que foi publicado em 2022, que é Quem Precisa de Justiça Climática no Brasil. Esse documento foi produzido pelo Observatório do Clima e ele traz aqui que 27 milhões de pessoas, 38 milhões de pessoas em situação de pobreza no Brasil, 27 dessas pessoas, ou seja, 27 milhões, eram mulheres negras em 2020. Então, aqui mostra a pobreza sendo experienciada de maneira desigual. Uma parte da população experiencia a pobreza muito mais do que outras. Ou seja, elas estão mais susceptíveis a sofrer por secas intensas, por enchentes, por variação no preço no mercado devido a alguma variação no campo. Então, tudo que a gente pode pensar numa consequência que nós sofremos no dia a dia é intensificado para essas pessoas. E aqui a gente está falando de justiça de gênero. Nós podemos também falar de justiça etária. Esse dado da Science, em 2020, publicou que pessoas nascidas em 2020 enfrentarão de 2 a 7 vezes mais eventos extremos do que pessoas nascidas em 1980. Então, aqui a gente está falando de justiça etária. As pessoas que nasceram antes sofrem menos com esses, têm a probabilidade de sofrer menos com esses efeitos do que as pessoas que estão nascendo agora. Então, por isso é um movimento que puxa muito a juventude, não é uma responsabilidade única e unilateral da juventude, com certeza não, é de todos nós, mas esse movimento puxa a juventude para o debate por dados como esses. Se a juventude não estiver organizada e disposta a conversar sobre isso, eles já vão sofrer mais, isso está posto. Então, o que a gente pode fazer com essa informação? Como a justiça climática pode e está sendo implementada no Brasil? Quando a gente fala de meio ambiente, de desequilíbrio ecológico, mudanças climáticas, tudo que a gente falou até agora, a gente fala de uma governança ambiental. O que significa essa palavra? Significa como o meio ambiente está sendo gerido na sociedade, como as decisões estão sendo tomadas. Conforme essa governança ambiental amplia o debate e traz para as legislações, para os orçamentos e para os programas, melhor a justiça ambiental vai ser implementada no Brasil. Eu trouxe 2 exemplos aqui hoje, como, por exemplo, o Plano Clima, que está sendo elaborado agora no ano de 2025, e ele traz a transição justa como estratégia transversal no plano. Ou seja, pressupõe-se que em todas as metas e programas que o Plano Clima vai ter orçamento para implementar na sociedade, ou seja, nas cidades, o Plano Clima vai dar força para a transição justa. Tá? Então, uma das formas com que a gente pode ver a transição sendo, de fato, implementada no Brasil.
Um outro exemplo daí da sociedade organizada, em parceria com o Ministério da Cidade, é a Justiça Climática e Periferias, um programa muito bacana que está trazendo para as periferias a possibilidade de fazer adequações que permitam que a periferia seja mais sustentável, inclusiva e mais gostosa de se viver. E a gente, quando fala de transição, de justiça climática, a gente precisa ver investimento. E esse projeto traz 5,27 bilhões de investimento em implementação de soluções adaptadas às mudanças climáticas para serem implementadas em 58 periferias do Brasil. Isso é um claro exemplo, esse projeto, de implementação de justiça climática na prática. O ano passado foi um ano que foi marcado pela regulamentação de diversos territórios quilombolas. E o que isso tem a ver com justiça climática? Absolutamente tudo. Porque se as pessoas quilombolas não têm direito nem à terra, nem a ter um lugar para chamar de seu, como que eles vão estar bem assessorados num evento climático? Então, esse recorde histórico, onde foi decretado 31 decretos que consolidaram a regularização de terras quilombolas, é um exemplo claro de como a gente pode ver a justiça climática sendo implementada através da nossa legislação. Agora, essas pessoas têm direito a um território, e agora elas podem olhar com mais tranquilidade para o território e pensar como eu transformo esse território num território sustentável, inclusivo e mais gostoso de se viver. Esse é o último exemplo que eu trouxe de um outro projeto que chama o Programa Saúde e Alegria. Ele está sendo implementado em áreas amazônicas, majoritariamente lá no Pará. E ele é uma organização sem fins lucrativos que leva para as comunidades tradicionais da Amazônia 5 ou 7 eixos de trabalho que, com investimento, garante educação, garante comida, garante saneamento básico. Está levando uma série de ações que permitem com que essas comunidades vivam melhores e se empoderem para cuidar de seus territórios. E todos esses projetos que eu estou falando já estão acontecendo, o que é também uma notícia positiva. Tá? É importante a gente trazer notícias positivas quando a gente está falando de justiça climática e de mudanças ambientais e mudanças climáticas, porque não é para desestimular vocês, já tem muita coisa boa acontecendo. Tá? Eu sei que a juventude hoje recebe uma gama enorme de informações, é uma responsabilidade tamanha ser jovem hoje em dia. A gente está entregando para vocês um planeta em colapso, mas eu quero dizer que tem solução e já tem muita coisa sendo implementada. Então, vamos respirar fundo, que já tem muita gente trabalhando nisso e o que a gente quer é somar com vocês e não colocar a responsabilidade nas costas de vocês, tá bom? Então, para finalizar, eu queria concluir que políticas públicas, que é o que eu estou falando até agora, leis, projetos, programas, orçamentos municipais, federais, estaduais, são muito importantes quando a gente quer ver mudanças estruturais e sistêmicas, quando a gente quer ver uma mudança de cenário estrutural. Mas as ações individuais de cada um de nós importam e é fundamental. Então, as nossas decisões cotidianas não mudam o mundo no macro de um dia para a noite, mas mudam muita coisa e a gente precisa dessas ações. Dito isso, eu trouxe alguns movimentos de justiça climática que já acontecem para vocês se inspirarem. Eu vou correr que eu estou vendo meu tempo aqui, tá bom? O Fridays for Future, que é o Sextas-feiras pelo Clima, ele foi um movimento que ficou mais conhecido pela Greta Thunberg, e ele é uma greve que acontece às sextas-feiras pelos jovens para chamar a atenção dos governantes e de todos para com a causa ambiental. O Engaja Mundo, que é um movimento brasileiro que pressiona políticos e faz uma mobilização para o enfrentamento das mudanças climáticas. E a Articulação Nacional de Agroecologia, que reúne redes de agroecologia para fomentar diálogos, propostas e ações para uma transição mais justa agroecológica. São só exemplos, tá, gente? Tem bastante coisa. Por fim, eu trouxe um exemplo que acontece em Ribeirão, que é o Instituto Ribeirão -3 graus. Vocês podem acessar por esse QR Code aqui. O movimento propõe arborizar, verdejar a nossa cidade com 22 soluções diferentes que estão dentro dessa gama e que promove também a justiça climática. O Instituto tem Instagram, já tem esse documento publicado. Fiquem à vontade para se engajar e entrar em contato com a gente. Dúvidas? Obrigada, pessoal. Salva de palmas, por favor.